Olá, professora Adriane Falti, seguindo aqui com a nossa aulinha de controle de condicionalidade. E a gente já viu o modelo, né? Aquilo que é o que a gente chama de parâmetro para controle de condicionalidade, também chamado de bloco de condicionalidade. Então é aquilo que a gente vai olhar e vai falar assim, temos que estar compatíveis com aquilo ali. Isso é o parâmetro para controle. Agora a gente vai ver aquilo que pode ser analisado, ou seja, aquilo que vai ser analisado se é ou não condicional, aquilo que é objeto de controle. Então, aquilo que pode ou não ser declarado inconstitucional, ok? O que é, então, objeto de controle? Anote assim, ó. Objeto de controle pode ser aquela lei, não vou abrir aspas, que é com as minhas palavras, né? Lei ou ato normativo, qualquer lei ou ato normativo do poder público, que pode ser objeto de controle, inclusive aqui, ó, de qualquer dos poderes, inclusive em qualquer das esferas da federação. Por que tá ficando feio aqui? Federação. Logo, eu posso ter controle de condicionalidade de atos do Poder Executivo, do Poder Legislativo, como as leis, decretos legislativos, as resoluções, do Executivo, decretos, decreto autônomo, medidas provisórias, vão ser objeto de controle. Ou ainda do próprio Poder Judiciário. Será do Judiciário? Quer ver? Vamos pensar, por exemplo, no regimento interno de um tribunal. O regimento interno do tribunal. O regimento interno de um tribunal é um ato normativo produzido pelo Judiciário. Esse regimento interno pode se submeter a controle de constitucionalidade. Quer ver um outro exemplo? Resolução de tribunal. Resoluções do TSE. Em época de eleição a gente vê isso. Uma resolução do TSE, ela pode ser submetida a controle de constitucionalidade perante, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal. Você está entendendo? Então, atos do Poder Judiciário também podem ser submetidos a controle de constitucionalidade, tá? Atos aqui de natureza normativa, claro, né? Lógico. Ainda, de qualquer uma das esferas da federação. Aqui eu estou falando que é possível controle de constitucionalidade de atos normativos produzidos no âmbito da União, mas também dos estados, do Distrito Federal e também dos municípios. Então, eu posso ter declaração de inconstitucionalidade de leis municipais, de leis estaduais, leis do Distrito Federal, leis produzidas pela União e atos normativos também em todas essas esferas, tá? Só que aqui a gente tem que ir um pouco mais, né? Porque é fácil para mim falar assim, ó, tudo isso aqui. Mas na prova, o que cai são exemplos. Então, aquele ato é ou não é? Então, por isso eu vou destrinchar um pouquinho mais aqui, ó, para a gente entender melhor nos exemplos. Então, eu posso considerar que estão sujeitos a esse controle, primeiro aqui, ó, as emendas constitucionais. Professora, emenda pode ser sujeita a controle de constitucionalidade? Claro que sim. Vamos imaginar uma emenda à Constituição que viola uma cláusula pétrea. Eu posso ter a declaração de inconstitucionalidade dessa emenda constitucional. Veja que eu não vou ter declaração de inconstitucionalidade de uma norma constitucional originária. O que é isso? Aquela norma que nasceu na Constituição lá em 88. Isso porque aquilo que nasce do poder constituinte originário não tem como ser inconstitucional. Vou te explicar. O poder constituinte originário é o poder de criar a Constituição. Pensa no poder constituinte originário como Deus. Deus é o criador, certo? O que vem depois dele é criatura. Sim ou não?
O poder constituinte originário, que é o poder de criar a Constituição, é tipo esse poder. Ele cria do jeito que ele quiser. Do jeito que ele quiser. E ele cria de forma perfeita. Então, o poder constituinte originário não pode ser declarado inconstitucional. Não tem como. Não tem como. Então, não tem como declarar inconstitucionalidade aquilo que nasceu do povo. Aquilo que nasceu do povo é constitucional. Porque aquela é a vontade do povo. Você entendeu? Então, eu não posso declarar inconstitucional uma norma originária. Agora, uma emenda. Uma emenda não é poder constituinte originário. Uma emenda é criatura. Criatura. Então, a criatura, às vezes, pode ser imperfeita. É ou não é verdade? Opa, claro que sim, né? Então, uma emenda à Constituição, que é produzida pelo Poder Legislativo, pelo Congresso Nacional, ela pode, muitas vezes, violar a vontade do Poder Constituinte originário. E daí, nesse caso, se ela viola aquilo que a gente combinou de chamar de cláusula pétrea, aquilo que não pode mexer, por exemplo, essa emenda pode ser declarada inconstitucional. Então, a gente pode declarar inconstitucional, pode ser objeto de controle. A gente pode ver se é ou não constitucional uma emenda, não aquilo que nasceu na Constituição Federal. Ok? Tá. Então, emendas constitucionais. Eu tenho também, como objeto de controle, aqueles atos normativos primários. Atos normativos primários, que você já tá fera agora e sabe tudo, que é aqueles que vão encontrar validade onde? Na própria Constituição. Quais são esses atos normativos? Todos aqueles mencionados lá no artigo 59 da Constituição Federal. Vou colocar aqui, ó. Ó, artigo 59. Nesse artigo 59, vai falar daqueles atos que se sujeitam ao processo legislativo. Então, lá tem as emendas, eu tenho aqui as leis, então, lei ordinária, lei complementar, lei delegada, lei de tudo quanto é tipo, as medidas provisórias. Então, uma medida provisória se sujeita a controle de constitucionalidade, os decretos legislativos, deixa eu te falar. Decreto legislativo são aqueles atos normativos produzidos pelo Congresso Nacional no exercício de competência exclusiva. Tem algumas coisas que o Poder Legislativo faz que não é só lei. Então, a gente acha às vezes assim, o Legislativo só faz lei. Nem sempre. O Legislativo também expede alguns atos que não são lei, que são, por exemplo, decretos legislativos. Esses decretos podem se submeter a controle de constitucionalidade. Resoluções. Aqui as resoluções são aqueles atos normativos produzidos pela Câmara e pelo Senado. Então, eu tenho alguns atos que são feitos por cada uma das casas. Esses atos podem regulamentar determinadas coisas que não são feitas através de lei. Essas resoluções podem se submeter aqui a controle de constitucionalidade, ok? Muito bem. Posso colocar aqui também os decretos autônomos, que são aqueles decretos do presidente da República que decorrem da própria Constituição Federal, são aqueles que não precisam de lei prévia, diferente dos regulamentares, tá? São aqueles que decorrem diretamente da Constituição Federal, ok? Posso colocar aquilo que eu já te falei também, né? Resoluções, eventualmente, dos tribunais, regimentos internos dos tribunais, e por aí vai. Vamos imaginar, por exemplo, um regimento interno do Tribunal Regional do Trabalho. TRT não sei o que lá. E esse regimento estabelece uma disposição lá que viola a ampla defesa do contraditório. Então, tem lá, por exemplo, uma fala que fala assim, nesse caso aqui não é assegurado contraditório. Alguém vai falar assim, ei,
Regimento interno, quem é você na fila do pão para falar que não tem contraditório aqui, se a Constituição diz que tem que ter contraditório? Ou seja, eu posso analisar esse dispositivo do regimento interno em face do quê? Em face da Constituição Federal. E daí, nesse caso, se de fato ele estiver violando o contraditório, para defesa, sei lá, aquela parte vai ser considerada como inconstitucional. Você entendeu? Muito bonito. Então, aqui alguns exemplos, aqueles que mais vão aparecer na sua prova, ok? Tá. Aí agora, o pulinho do gato. Eu tenho ainda os atos normativos secundários. Aqui, cuidado. Atos normativos secundários. Lembra que os atos normativos secundários são aqueles que encontram o seu fundamento de validade onde? No ato normativo primário. Então, o ato normativo secundário é aquele que regulamenta o primário. Então, o ato normativo secundário, ele não encontra seu fundamento na Constituição Federal. Ele encontra seu fundamento onde? Na lei, no primário. Por isso que, em regra, os atos normativos secundários não se sujeitam a controle de constitucionalidade. Eles se sujeitam a controle de quê? Legalidade, que você já estudou isso aí comigo. Ora, então, como regra, já vou te falar aqui, tem exceção, como regra, esses atos secundários não se sujeitam a controle, vou ter que fazer em preto para não confundir ali, não se sujeitam a controle de constitucionalidade. Porque como você já está manjando, ele vai se sujeitar a controle de legalidade. Tá. Controle de legalidade. Contudo, entretanto, todavia, vou ter que colocar aqui, mesmo que fique apertadinho, vai ficar melhor. Tá. Contudo, entretanto, todavia, tem-se reconhecido a possibilidade de controle. Então, aqui, ó, salvo. Quando que é possível o controle de constitucionalidade? Quando esses atos normativos secundários se demonstrarem ou afrontarem diretamente a Constituição, ou quando eles perderem a sua mera característica de regulamentação. Calma, calma, não apavora, não engole esse choro. Ó. Como que funciona o mundo ideal? Conste, no topo, vem a lei, regulamenta a conste. Vem o ato normativo secundário, tipo uma portaria, uma instrução normativa, não sei o quê, que vai regulamentar a lei. A finalidade desses regulamentos é o quê? A finalidade de um regulamento é regulamentar a lei, não é inovar nada. Não é para criar um direito, uma obrigação, nem nada disso. A finalidade do regulamento é regulamentar a lei. Sim ou não? Então, um regulamento, uma portaria, uma instrução normativa, ela não pode inventar nada. Ela não vai criar um direito, uma obrigação. Ela vai trazer só os detalhes, as minúcias, os negocinhos que na lei não daria para colocar. Então, por exemplo, vamos pensar no imposto de renda. Imposto de renda, tá. A Constituição fala, a União vai instituir imposto de renda. Aí vem a lei que institui imposto de renda. Só que daí você vai ter as instruções lá da Receita Federal, não sei o que, que vai dizer como que você vai fazer isso. Ó, você vai ter que baixar o programa tal, aí você vai declarar do período de tanto a tanto, ó, a Receita vai estar recebendo assim, declarou errado, ó, dá para retificar assado. Você entendeu? É detalhezinho que não tá criando um novo imposto, não tá aumentando uma alíquota. Não. Tá trazendo um detalhezinho, não é? Você vai fazer assim, assado. Inclusive, fez dessa vez nesse ano de declaração de imposto de renda. Putz, não deu muito certo. Pro próximo a gente muda e vai adaptando. Porque são detalhes, são minúcias que se colocar na lei não faz o menor sentido. Tem que lembrar que a lei, eu preciso de quê? Congresso Nacional, rolo, função.
Então, é para isso que serve os atos secundários, para regulamentar os primários, né? Mas não é para inventar moda. Quem inventa moda é o ato normativo primário. Esse é o mundo ideal. Só que, às vezes, Teteia, esses atos secundários, ó, bota as asinhas de fora. E eu tenho alguns atos normativos secundários que inventam coisas, que criam direitos, restringem direitos, muitas vezes, inclusive, direitos fundamentais. Nesse caso, então, quando esses atos normativos secundários afrontarem diretamente a Constituição e tiverem como característica essa ideia de generalidade e abstração, que são características da lei, sim ou não? Quais são as principais características de uma lei? Ela é geral e ela é abstrata. Você não vai ter assim, lei para a Adriane. Você vai ter a lei dizendo assim, se acontecer isso vai ser tal coisa. Quem se enquadrar naquela lei, a lei vale para ela. Então, a lei, ela é geral. A lei, ela é criada em abstrato. Ela não é criada por uma situação concreta. Ela é criada abstrato. Ah, aconteceu aquilo no mundo? Ah, então se aplica aquela lei. Você entendeu? É assim que funciona. É o fato do mundo que se enquadra dentro da lei, não a lei que se enquadra dentro do fato. Então, essa é a principal característica de uma lei, sua generalidade e a sua abstração. Quando eu tenho um ato normativo secundário que está mais para uma carinha de lei do que para ato secundário, eu posso ter controle de constitucionalidade. Vou te dar um exemplo, só quero anotar aqui para a gente não perder o nosso esquema. Então, olha só. Ato normativo secundário, se sujeita a controle? Regra, não. Mas pode quando? Quando afrontar, ir contra aqui, a Constituição Federal de forma direta, com as características aqui, ó, de generalidade e abstração. Quer ver que eu vou te dar um exemplo bem atual aqui, ó? Vou te dar um exemplo bem atual. Tem uma portaria do Ministério do Trabalho, Onde que está essa portaria dentro da nossa pirâmide? Lá na base dela. E essa portaria do Ministério do Trabalho, ela trouxe algumas regras de demissão, dizendo que podia demitir, não podia demitir, por conta da vacina da Covid. Uma portaria falando se o funcionário podia ou não ser demitido, se estava ou não vacinado. Você concorda comigo que eu estou falando de uma portaria que está regulamentando diretamente uma questão de direito fundamental? Nesse caso, entendeu o STF, inclusive há uma ação direta de inconstitucionalidade que está tramitando perante o STF para analisar se essa disposição é ou não constitucional. Veja que nesse caso, então, essa portaria, para quem alega sua inconstitucionalidade, ela afronta diretamente a Constituição. Veja que nesse caso não tem ninguém no meio do caminho dela, porque ela está afrontando diretamente a Constituição Federal. E ela é criada de forma geral. Ah, quem não tiver lá carteira de vacinação não pode ser demitido, ou pode ser demitido. Nem sei direito o que diz essa portaria aí. Você entendeu? Então, nesse caso, essa portaria, apesar de ser um ato normativo secundário, pode submeter a controle de constitucionalidade. Ok aqui? Tá. Para a nossa prova, atos normativos secundários, como regra, não se sujeitam a controle. Por quê? Porque eles vão estar sujeitos a controle de legalidade. Não é isso? Quem está aí embaixo, olha para cima. Agora, quando quem estava lá embaixo olhou lá para Simão, né, quis dar um jump aqui na sua hierarquia, aí pode se sujeitar a controle de constitucionalidade. Ok aqui? Tá. Preenche. Você vai ver, no decorrer das aulas, que você vai pegar isso aqui, ó, que vai ficar moleza para você entender o que pode, o que não pode, tá? Não está sujeito ao controle de constitucionalidade. Então, vamos lá. O que não pode ser objeto de controle? Então, a gente viu que, em geral, qualquer ato normativo ou lei pode submeter a controle de constitucionalidade. A regra são os primários,
porque são aqueles que encontram fundamento de validade na Constituição. Os secundários não, porque o certo é eles encontrarem fundamento na lei. Então, por isso a gente faz controle de legalidade. Excepcionalmente, dá para fazer controle de constitucionalidade quando afrontar diretamente a Constituição e tiver as características lá de generalidade e abstração. Agora, o que não pode ser objeto de controle? Vamos lá. Primeiro, as normas, vou colocar aqui primeiro, né? Não está sujeito a controle. Primeiro, uma coisa que você já sabe. As normas constitucionais originárias. Normas constitucionais originárias. Então, aquelas que nasceram lá na Constituição, fruto do poder constituinte originário. Lembra que emenda pode, né? Emenda pode. Estou dizendo aquela que foi feita lá em 88, plim, maravilhosa. Aquilo não pode ser declarado inconstitucional. Professora, eu posso ter uma emenda para tirar da Constituição uma norma que nasceu em 88? Claro que sim, porque aquela história, né? A Constituição ela não é perfeita. Ela é perfeita? Claro que não, ninguém é. Você é Zé Perfeitinho? Claro que não, nem a Constituição. Então a Constituição reconhece que ela não é perfeita desde o seu nascimento. Muito humilde da parte dela, inclusive. Né? Ela fala assim, tô aqui maravilhosa, reconheço que sou bela e formosa, mas posso ter os meus defeitos. Por isso, humildemente, permito que me alterem. Então ela fala assim, permito que venha uma emenda para me mudar, porque eu não sou perfeita. Mas tem algumas coisas que não pode mudar. O que não pode mudar? Aquilo que a gente chama de cláusula pétrea, certo? Então, na hora de elaborar uma emenda, eu posso modificar a vontade do poder constituinte originário. Mas algumas coisas tão importantes não dá para mexer, que é aquilo que a gente chama de cláusula pétrea. Eu não posso abolir aquelas que a gente chamou de cláusula pétrea, ok? Tá, então eu posso ter uma emenda sobre uma norma constitucional originária. Agora, o que eu não vou ter é declaração de inconstitucionalidade de algo que nasceu na Constituição Federal. Por isso que, em relação ao lance do depositário infiel lá, que eu já te falei anteriormente, quando o STF falou assim, nossa, esse negócio de prender o depositário contraria um tratado internacional, fazendo lá o controle de convencionalidade, ele não aproveitou e declarou inconstitucional. Por que ele não declarou inconstitucional? Ele não declarou inconstitucional porque ele não pode declarar inconstitucional aquilo que nasceu na Constituição. Então, não há controle de constitucionalidade das normas constitucionais originárias. Há, sim, controle em relação às emendas, tá? Então, norma originária não. Há controle de emendas. E o que são as emendas? Normas constitucionais derivadas. Derivadas, que derivam das originárias. Tá. Outra coisa que não se submete a controle de constitucionalidade, que eu preciso da sua atenção máxima. O que nós chamamos de direito pré-constitucional. As normas anteriores à Constituição Federal, em respeito a um princípio, que nós chamamos de princípio da contemporaneidade. Vou colocar aqui, ó. Princípio da contemporaneidade. Tá. O que é isso aqui? Vou te explicar. Quando surge uma nova Constituição, o que acontece? Essa nova Constituição, ela rompe com a ordem jurídica anterior.
Então, tudo que tinha antes não importa mais. O que importa é o que essa nova Constituição vai determinar. Então, eu só posso analisar se uma norma é ou não constitucional em face da Constituição que estava valendo no momento que ela foi feita. Então, se eu tenho a Constituição de 88 e eu tenho uma lei que foi feita lá em 1960, essa lei não pode ser declarada inconstitucional. Por quê? Porque não tem como ela ser inconstitucional se quando ela foi feita nem aquela Constituição não existia. Você está entendendo? Então, eu só posso declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo realizado após a nossa Constituição. Por quê? Porque eu só vou poder declarar aquilo que eu já tenho parâmetro. Então, eventualmente, uma lei anterior à Constituição, ela pode ser analisada a sua constitucionalidade, mas não em fase da Constituição de 88, e sim em fase da Constituição quando ela foi criada. Você está entendendo? Então, esse é o princípio da contemporaneidade. Eu só vou analisar a constituição de uma lei ou de uma norma após a sua criação, ou seja, após a existência da Constituição Federal. Então, eu só vou dizer que é inconstitucional aquilo que foi feito depois de 88, depois da Constituição Federal. Aí você vai dizer assim, professora, então tudo que foi feito antes é jogado fora? Então, todas as leis anteriores à Constituição de 88 não valem de nada? Calma, calma, Teté, não é bem assim. Imagine quantos anos de produção legislativa tem antes disso. A gente vai simplesmente pegar e jogar no lixo? Não. O que acontece nesse caso? Acontece um fenômeno chamado recepção pela Constituição. Então, eu penso sempre assim, ó. Pensa na Constituição Federal como aquele filtro dos sonhos. Pensa num filtro. Uma peneirona, tá? E ela tá lá, maravilhosa, plim 88, diva maravilhosa, criando toda uma ordem jurídica incrível. Só que daí eu tive um monte de coisa que foi feita antes, certo? O que a Constituição Federal vai fazer? Ela vai olhar para aquilo que foi feito antes e vai ver se esse negócio anterior a ela é ou não compatível com ela. Se ela vê que não é compatível, ela fala assim, ó, você não fecha comigo. Você às vezes fechava na época que você foi feito, mas agora você não fecha comigo. E a Constituição atual, ela vai falar assim, ó, eu não te recebo, eu não te recepciono. Nesse caso, quando ocorre a não recepção, essa norma anterior, ela é revogada, ela não é declarada inconstitucional. Então, se você falar assim que uma lei anterior à Constituição foi declarada inconstitucional, tá errado. Porque como que você vai dizer que ela é inconstitucional se a Constituição nem existia ainda? Entendeu? Eu só posso dizer que algo é inconstitucional se ele foi feito já dentro dessa nova ordem jurídica. O que foi feito antes? Eu posso analisar se tá compatível ou não. Não tá compatível? Eu falo, ih, não deu para você. Não recepciono. Às vezes eu posso ter a recepção total de uma lei anterior. Então, olhei para ela e falei, nossa, você parece que foi feita na minha vigência, perfeita. Pode entrar, recepciono. Olha para a lei e fala assim, não, você não dá. Eu posso não recepcionar tudo ou posso não recepcionar parte. Vou te dar um exemplo aqui, claro que eu vou te dar. A lei de imprensa. Nós tínhamos uma lei de imprensa, antiga lei de imprensa, que foi criada na época da ditadura militar. Então, imagine a liberdade daquela época, o que a lei estabelecia, etc. e tal. O STF olhou para essa lei anterior à Constituição e ele falou assim, não deu para você, Tetenha, não deu. Bem intencionada ou não, né, ali e tal, na época que você foi feita, mas com a atual ordem constitucional você não combina, eu não te recepciono, então você está revogada. Ele falou, te declaro inconstitucional, ele falou, você não foi recebida, você não foi recepcionada. E daí, qual é a consequência disso? Essa lei é revogada, ou seja, ela não tem validade jurídica. Ok? Mas eu não vou falar você é inconstitucional. Essa que é a grande diferença, ok? Um outro exemplo, a lei que regulamenta o impeachment. A lei que regulamenta o impeachment é uma lei feita em 1950. Cinquentinha. A lei já bem vovozinha aí, tá?
O que essa lei estabelece? Várias regras de processo e responsabilidades por causa do impeachment. E essa lei estabelece que a pena do impeachment, além da perda do mandato, é inabilitação para exercício de cargo ou função pelo prazo de 5 anos para o presidente. Só que a Constituição fala que é quanto? 8, né? E daí o que aconteceu aqui? Essa lei ela foi recepcionada, mas ela foi recepcionada em parte. Essa parte que fala que é 5 anos, ela não foi. Então, nessa parte que é 5 anos, ela fala assim, ó, isso aqui você não combina comigo, não é compatível. Então, eu recebo o resto que é compatível comigo, mas isso que for contra eu não te recebo. Você entendeu? Então, hoje, é válida a lei do impeachment lá de 1950, é ela que a gente aplica, mas na parte que fala que é 5 anos, a gente não aplica. A gente aplica o que está na Constituição, porque aquele artigo, aquela parte não foi recepcionada. Você entendeu? Então, não há declaração de inconstitucionalidade de leis anteriores à Constituição. O que eu faço aqui, então? Qual é o fenômeno? O fenômeno é a recepção. Então, elas podem ser recepcionadas ou não recepcionadas, ok? Aliás, uma outra coisa importante desse fenômeno da recepção. A recepção, então vou colocar aqui, ó, que a não recepção gera como consequência aqui a revogação da lei. Então, ela vai ser revogada, ok? Tá. Esse fenômeno aqui, ó, de dizer, ó, eu não posso te declarar inconstitucional porque você foi feita antes da Constituição, é o que nós chamamos de inconstitucionalidade superveniente. Então, o STF entende que não existe como uma norma se transformar em inconstitucional. Então, ela foi feita na época constitucional, plim, veio uma nova, nossa, agora ela se transformou em algo inconstitucional. Não existe esse negócio de inconstitucionalidade superveniente. Superveniente é aquilo que vem depois, né? Então, o STF entende que não existe, vou até fazer uma estrelinha, mais uma aqui, ó. Não há inconstitucionalidade superveniente. Então, se o negócio é inconstitucional, ele é inconstitucional quando ele foi feito. Veio uma nova ordem jurídica, eu vou olhar e vou falar, deixa eu ver se você combina comigo. E vou recepcionar ou não. Recepcionei, show. Não recepcionei, revogo. Não tem como aquela norma anterior virar, se transformar em inconstitucional. Não existe inconstitucionalidade superveniente, ok? Então, o que seria inconstitucionalidade superveniente? Uma lei criada na vigência de uma Constituição anterior se transformar em inconstitucional na vigência de uma nova Constituição. Não tem como. É isso que o STF falou. Na prova vai dizer que é reconhecida a inconstitucionalidade superveniente. Não é não, tá? Até aqui, ok? Sim? Tá. Outra coisa que é importante aqui nesse fenômeno da recepção é que o que vai ser analisado é a compatibilidade material com a Constituição Federal. Aqui, a forma não é muito importante. A forma não é muito importante. Eu vou te explicar um negócio aqui, ó. Ó. O que eu vou analisar para ver se a norma é ou não compatível com a Constituição, não é a roupinha que ela está vestindo, e sim o que ela tem dentro do seu coração, o seu conteúdo. Então, não importa, por exemplo, se a lei de imprensa fosse uma lei ordinária, uma lei complementar, um decreto-lei, que nem existe mais isso aí agora, né? E não importa a forma que ela estava apresentada. O que é analisado é o seu conteúdo. Se o conteúdo é ou não compatível com a Constituição Federal, ok? Um exemplo também que eu sempre dou é o Código Penal. O Código Penal é um decreto-lei que foi criado quando? Antes da Constituição Federal. O que aconteceu com o Código Penal? Ele foi recepcionado. Só que não existe mais decreto-lei. Mas não tem problema, não tem problema. Ele foi recepcionado mesmo que a forminha dele não exista mais aqui.
Só que ele foi recepcionado valendo como o quê aqui dentro? Como uma lei ordinária, é ou não é? Então, se eu for alterar o Código Penal, tem que fazer o quê? Uma lei ordinária. Você entendeu? Então, para recepcionar, o que a Constituição vai estar olhando? O coração, o conteúdo. Não importa a carcaça. A carcaça a gente ajeita. Agora, o conteúdo não dá para ajeitar. Entendeu? E é verdade, né? Para carcaça tem o quê? Botox, harmonização facial, tem de tudo. Agora, para o conteúdo, aí não tem jeito. Então, na hora de recepcionar, a Constituição olha o quê? Olha o coração, olha o conteúdo. Combinou com ela? Recebe. Ainda que a forminha esteja meio esquisita. Aí a gente ajeita e coloca uma forminha, uma roupinha bonita nela, né? Faz a harmonização que a gente acha que combina com a nossa ordem constitucional. Agora, se o conteúdo não tem como salvar, aí não tem o que fazer. Ok? Muito bem. Para a gente terminar, eu quero fixar esse conteúdo com você. Vai ficar maiorzinho o bloquinho, mas vamos lá. Ó. Aqui pouco importa qual é a sua banca, né? Se você fazer FCC, FGV, CESP, CEL, DIA4, não importa. Aqui é só exercício de fixação mesmo do conteúdo que a gente viu e não importa a banca, porque você vai fazer os exercícios da sua banca depois e tal, mas só para ver se você pegou o fio da meada aqui, tá? Vamos lá. A supremacia constitucional é garantida pela rigidez das normas constitucionais e pelo controle de constitucionalidade. Sim ou não? Então, para eu dizer que a Constituição ela é suprema, que ela está no topo do negócio todo, ela é garantida por causa de quê? Pela rigidez das normas constitucionais, ou seja, porque é uma Constituição rígida e porque tem um sistema de controle de constitucionalidade. Então, essa questãozinha, certíssima. O bloco de constitucionalidade é o conjunto de normas e princípios constitucionais que serve de parâmetro para o controle de constitucionalidade. Não é isso? Veja que aqui ele não especificou qual, mas tá tudo bem. É um conjunto de normas e princípios constitucionais que serve como parâmetro, certinho. No Brasil, o parâmetro para o controle de constitucionalidade abrange as normas constitucionais originárias, as emendas de revisão e constitucionais. Então, aqui ele está dizendo assim, qual é o meu modelo? Quem que é meu modelo? As normas originais, aquelas que nasceram na Constituição, as emendas de revisão e as emendas constitucionais, eu falei já para você todas assim, as normas do texto constitucional transitório. O que é a norma do texto constitucional transitório? Está falando do ADCT, tá? Então lembra que o ADCT faz parte. O que não é parâmetro é o preâmbulo só, né? Tá. Então as normas do texto constitucional transitório, os tratados internacionais de direitos humanos aprovados com quórum qualificado. Quando eu falo aprovados com quórum qualificado, eu estou falando de qual? Eu estou falando aqueles aprovados com o quórum das emendas, tá? Então, por isso, certinha. Agora, se ele tivesse falado assim, ó, e todos os tratados internacionais de direitos humanos, aí não, tá? Então, aqui, certinho. Falou todo mundo que a gente viu lá no bloco de controle, de parâmetro? Sim, as originárias, as emendas, o ADCT, ele deu uma completada aqui, e os tratados internacionais com status de emenda. Tá. Emendas constitucionais. Leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções expedidas pelo Poder Legislativo, os tratados internacionais aprovados e os decretos autônomos expedidos pelo Presidente da República, as deliberações dos órgãos judiciários, as deliberações dos tribunais regionais do trabalho, os regulamentos ou decretos regulamentares expedidos pelo Presidente da República são suscetíveis de controle de constitucionalidade. Então, aqui, ele quer que você saiba não o parâmetro, mas quem é objeto de controle. Vamos por partes. As emendas constitucionais podem ser objeto? Claro que sim. Lembra que não pode a originária, né, objeto. Mas a emenda constitucional pode. Leis complementares? Com certeza. Leis ordinárias, leis delegadas, todos os primários aqui, ó. Medida provisória, decreto legislativo, as resoluções, coloquei exatamente, acho que até nessa sequência. Tratados internacionais aprovados? Claro, claro. Porque um tratado internacional aprovado,
Vamos imaginar que é um tratado internacional de uma outra matéria. Ele vai ser aprovado com o status de lei ordinária. Então, se ele vai ser aprovado com o status de lei ordinária, ele entra no grupo das leis. Tá. Eu posso ter aprovação de um tratado internacional pelo rito ordinário que vai ter status de norma supralegal. Se é norma supralegal, abaixo da conste, também tem controle de constitucionalidade. Tratado Internacional de Direitos Humanos, aprovados com status de emenda. Aí vale como uma emenda. Também se sujeita a controle de constitucionalidade. Então, os tratados internacionais, qualquer um deles, se sujeitam a controle de constitucionalidade. Tá. Os decretos autônomos expedidos pelo presidente. Lembra que decreto autônomo é ato normativo primário. Tá logo depois ali, né? Na nossa pirâmide. As deliberações dos órgãos judiciários. Aqui, deliberações que eu estou falando são os regimentos do Poder Judiciário. Então, também, né? Deliberações dos tribunais regionais do trabalho. Estou falando do regimento deles. Aí, agora, olha aqui, ó. Os regulamentos ou decretos regulamentares expedidos pelo presidente. Regulamento e decreto regulamentar é o quê? Ato normativo secundário. E a gente viu que, como regra, não se sujeita a controle de constitucionalidade e sim controle de legalidade. Só seria sujeito a controle de constitucionalidade se ele dissesse assim, ó, o regulamento, o decreto regulamentar que afronte diretamente a Constituição ou que tenha características de generalidade, abstração. E não foi o que ele só falou regulamento ou decreto. Aí não tem controle de constitucionalidade. Você entendeu? Então, o erro é esses dois últimos aqui, tá? O sistema brasileiro admite que a norma constitucional originária seja considerada como inconstitucional. Errado. Lembra que não tem como dizer que aquilo que o poder constituinte originário fez está errado, né? Então, a norma constitucional originária não se sujeita à declaração de inconstitucionalidade. De acordo com a Constituição Federal, os tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso em 2 turnos, por 3/5 dos votos respectivos membros, terão status de norma constitucional. Não é isso? Status de emenda lá. Tais tratados podem fundamentar tanto o controle de constitucionalidade quanto o controle de convencionalidade. E aqui tá certíssimo. Aí você vai falar assim, mas professora, se o tratado internacional tem status de emenda, ele já não está no bloco de constitucionalidade, daí não vai servir como parâmetro para controle de constitucionalidade? Sim. Mas por ser um tratado internacional, também pode se sujeitar a controle de convencionalidade. Por isso que o conceito de controle de convencionalidade é quando eu olho uma norma em face de um tratado. Se é um tratado com status de emenda, eu vou fazer tanto o controle de convencionalidade quanto de constitucionalidade. Se é um tratado com status de norma supralegal, aí eu só posso usar como controle de convencionalidade. Ok aqui? Tá. Tanto a proposta de emenda constitucional quanto a própria emenda constitucional podem ser objeto de controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Certinho. A gente vai ver que quando a gente faz controle de constitucionalidade, eu posso fazer o controle quando o ato já está pronto, ou antes dele ficar pronto, de forma preventiva, até para evitar que ele entre já errado aí, né, na ordem jurídica. Então, eu posso fazer controle de constitucionalidade quando eu tenho uma emenda ainda na fase de proposta, de projeto, e eu posso fazer controle de constitucionalidade depois dela aprovada, tá? Então, certinha. Conforme o conceito de bloco de constitucionalidade, há normas constitucionais não expressamente incluídas no texto da Constituição que podem servir para paradigma para o exercício de controle de constitucionalidade. Então, eu tenho dentro do conceito de bloco de constitucionalidade aquilo que está escrito, mas eu também tenho coisas que não estão escritas. Lembra dos princípios implícitos e tudo mais, que não estão necessariamente no texto da Constituição. Quer um outro exemplo? Tratado Internacional de Direitos Humanos com status de emenda. Então, o Tratado Internacional lá das pessoas com deficiência não está escrito lá no texto da Constituição.
mas ele serve como parâmetro para controle. Então não precisa estar escrito, mas é considerado como bloco de condicionalidade. E ainda eu tenho os implícitos também. Então, por isso, certíssima essa. Vamos mais? Vamos lá. Sobre o controle de condicionalidade, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, assinale a alternativa correta. Aqui ficou meio pequenininho, mas dá para enxergar. As normas constitucionais produzidas pelo poder constituinte originário poderão ser objeto de controle difuso ou concentrado de condicionalidade. Senhora, eu nem sei o que é difuso ou concentrado. Não se preocupe com esse detalhe ainda, nós vamos chegar lá. Se preocupe com aquilo que você sabe. Norma constitucional originária. Pode ser objeto de controle de constitucionalidade? Não pode, acabou. De acordo com o STF, os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento brasileiro adquirem status de lei ordinária e servem para parâmetro, servem de parâmetro para controle de convencionalidade. Se um tratado internacional de direitos humanos foi incorporado ao ordenamento jurídico sem passar pelo rito das emendas, ele vai ter status de quê? De norma supralegal. E ele serve para controle de convencionalidade. Ok? Então, qual que é o erro? Falar que é lei ordinária. Lembra? Tratado Internacional de Direitos Humanos, nunca lei ordinária. Ou emenda ou supralegal. Tá. Ainda que determinada lei atacada por ADPF tenha sido revogada antes do julgamento pela Corte Suprema, é possível a manutenção da ação, em virtude da persistência da utilidade da prestação jurisdicional. Teteia, nós não falamos de ADPF ainda, não pira o cabeção. Então essa aqui você não tem que ter condições de responder ainda. Então pula ela, veja o resto, tá? Primeiro, tá? O STF não admite ADI, ação direta de inconstitucionalidade, contra a resolução do TSE, que tenha caráter autônomo e inovador. Lembra que a tia já falou? Resoluções dos tribunais, por exemplo, do TSE, pode se sujeitar sim a controle de constitucionalidade. Inclusive, há uma certa discussão na jurisprudência se uma resolução do TSE é ato normativo primário ou secundário. Mas aqui, pouco importa. O que a gente tem que pensar é assim. Tem característica de generalidade e abstração? É autônomo, inovador, está inovando a ordem jurídica? Pode submeter a controle de constitucionalidade, tá? Então aqui, errado, porque ele admite sim. O preâmbulo da Constituição pode servir de parâmetro de controle de constitucionalidade. A gente viu que não pode servir. Logo, qual que é a certa? Aquela que você não sabe nem se está indo ou está voltando. Mas calma que a gente vai chegar lá e você vai entender certinho, tá? Mas eu achei que como todas as outras alternativas eram boas, valia a pena colocar a questão, tá? Então, gabarito letra C, ainda que por exclusão aqui na aula de hoje, tá? Considerando a doutrina pátria do direito constitucional, pode-se afirmar sobre o determinado bloco de constitucionalidade brasileiro que a. É representado pelo núcleo duro da Constituição Federal Brasileira, também conhecido como cláusulas pétreas, para as quais não se admite alteração por meio de emendas constitucionais. Bloco de constitucionalidade é as cláusulas pétreas? Não. Bloco de constitucionalidade é muito mais que isso, não é isso o conceito? Então, por isso, errado. É constituído pela junção dos direitos e garantias fundamentais, bem como pelas cláusulas pétreas e por todos os tratados internacionais de que o Brasil faça parte. Tratado Internacional do Comércio não sei o quê. É lei ordinária, não é bloco de constitucionalidade. Tratado Internacional com status de norma supralegal. Não é parâmetro para controle de constitucionalidade. Só tratados internacionais de direitos humanos com status de emenda que serve como parâmetro, né? Então, aqui errada. Não é admitido no direito brasileiro, em razão de já adotarmos uma Constituição rígida, que é o único parâmetro de constitucionalidade em nosso sistema. Então, ele está dizendo assim, que o bloco de constitucionalidade não é admitido no direito brasileiro, uma vez que, como a nossa Constituição é rígida, só ela é parâmetro para controle. Não. Quando a gente fala em bloco de constitucionalidade, não é só a Constituição, o seu textinho lá. Tem muito mais, né? Então, aqui, errada.
que a Convenção sobre Direito das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo passou a integrar nosso bloco de constitucionalidade. Eu não falei isso para você? Tratado Internacional de Direitos Humanos que tem status de emenda, Convenção das Pessoas com Deficiência, Protocolo Facultativo de Marrakech lá das Pessoas com Deficiência Visual e o de Combate ao Racismo. Todos eles integram o bloco de constitucionalidade. Então, por isso, nosso gabarito ficou a letra D. Ok? Finalizei por aqui, então, a nossa aula dessa primeira parte aqui, super importante de prova. Até a próxima. Tchau, tchau.